Bom dia a todos, hoje é dia 9 de setembro, vamos dar início à nossa dinâmica do Dia das Obrigações. Hoje nós vamos tratar do último título 4, do inadimplemento das obrigações, o capítulo 1, especificamente as disposições gerais. João, por que responder ao devedor se não cumprida a obrigação? Por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais. Então, é isso que nós E temos. honorários de advogado. Exatamente. Então, nós temos perdas e danos, são estes os elementos. As perdas e danos não cumpridos. Nós temos o artigo 389. Artigo 389, aqui eu vou diminuir. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Nós vamos ter o artigo 389. Nós vamos ter as perdas e danos. Perdas e danos. Juros. Atualização monetária. Atualização monetária. E nós vamos ter os honorários de advogado. Os honorários de advogado. Então, isso aqui é que acarreta o inadimplemento das obrigações, né? Então, inadimplemento significa, né? Inadimplemento é o não cumprimento, né? Inadimplemento, né? Não cumprimento da obrigação. É a consequência pelo não cumprimento da obrigação. Não cumprimento da obrigação. Correto? Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui, vamos continuar com os nossos... Nós temos esses quatro. Perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogados, né? A partir de qual momento o devedor é havido por inadimplente nas obrigações negativas? Desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Desde o dia que executou o ato que se devia abster. Quais bens do devedor respondem? Quais os bens do devedor respondem na hipótese de inadimplemento das obrigações? Todos os bens. Todos os bens do devedor. Como respondem os contratantes nos contratos benéficos? E como respondem as partes nos contratos onerosos? Os contratos benéficos respondem por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite. E por dolo a quem não favoreça. E por Já dolo, nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Exato. Então, nós temos aqui duas modalidades, né? Nós temos contratos benéficos. Nós temos os contratos benéficos. Os contratos benéficos. O que são os contratos benéficos? Contratos benéficos é aquele contrato em que apenas uma das partes se beneficia. Contratos benéficos. Apenas uma das partes se beneficia. Por exemplo, é o comodato. O comodato estou procurando aqui uma caneta para ficar melhor. O comodato é um exemplo de contrato benéfico, porque apenas o comodatário se beneficia. O contrato oneroso, por sua vez, é aquele contrato em que ambas as partes se beneficiam. Ambas partes se beneficiam. Ambas partes. Os contratos, eles podem ser contratos onerosos, contratos benéficos ou contratos onerosos.
onerosos, correto? O contrato benéfico, se o contratante, por simples culpa, o contratante a quem o contrato aproveite. Então, por exemplo, por simples culpa, o comodatário. Obviamente, né, basta a culpa do comodatário, mas ele também vai responder por dolo. Por dolo, claro, né? Por dolo, mas basta a culpa. Então, os senhores vão ter sim mera culpa do comodatário, por exemplo, né? Que é a quem o contrato aproveita. Então, nos contratos benéficos, o comodatário, ou melhor dizendo, aquela pessoa a quem o contrato aproveita, responde por mera culpa. E se for o contrato oneroso, responde cada uma das partes por culpa, né? Cada uma das partes, culpa o comodatário e dolo, responde por dolo, culpa o comodatário e dolo a quem não favoreça, ou seja, o comodante. A quem não favoreça. Então é isso, por dolo a quem não favoreça, culpa a quem aproveite. E nos onerosos? Os onerosos, cada uma das partes por culpa. Cada um por culpa. Então é assim que nós vamos ter, estudar esse artigo, que é o artigo 392. Artigo 392. Contratos benéficos por dolo a quem ele não aproveita, por culpa a quem aproveita. O que é um contrato benéfico? É o contrato em que apenas uma das partes se beneficia. Exemplo típico é o comodato. Oneroso. O contrato oneroso é aquele contrato em que ambas partes se beneficiam. Ambas partes se beneficiam, cada um por culpa, né? Ambas partes se beneficiam, é o compra e venda. É a compra e venda, é o exemplo típico. Vou dar uma foto aqui para os senhores irem acompanhando. Então vamos lá. WhatsApp, Renato e João. Ok. Vamos lá. Então, nós temos essas consequências. Voltamos aqui para os nossos flashcards. O devedor, como responde os contratantes nos contratos benéficos? Então é isso. Por dolo a quem não favoreça, por culpa o comodatário. Benéfico é aquele a que apenas uma das partes se beneficia. E nos contratos onerosos, ambas partes se beneficiam. Então, cada um por culpa, né? Salvo exceções. O devedor responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver responsabilizado por eles? Não responde. Então, ele não vai responder pelos prejuízos. O devedor não responde pelos prejuízos. Então, eu vou apagar aqui. E antes de nós continuarmos, tem uma inserção que eu acho necessária dizer aqui nesse momento. O inadimplemento, ele pode ser tanto do devedor quanto do credor. Isso parece estranho, né? Mas não. Vocês vão entender que o inadimplemento, ele é um gênero, né, que pode compreender, assim, duas espécies: inadimplemento do credor como inadimplemento do devedor, né? Nós temos também, antes de adentrarmos nisso, fazer uma breve colocação, o seguinte: nós falamos sobre inadimplemento. Deixa eu fazer o seguinte, só para eu mostrar esse quadro para vocês. Nós falamos sobre inadimplemento.
Esse inadimplemento, vou colocar aqui, inadimplemento. Inadimplemento. Esse inadimplemento, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um inadimplemento relativo. O relativo, esse inadimplemento relativo, é a mora, é o atraso. Ou ele pode ser absoluto. Ele pode ser absoluto. O absoluto é quando, de fato, não há prestação. Então, não há a prestação. Isso aqui aconteceu com as minhas canetas, não. Eu coloquei... Ah, tá bom. Não há a prestação. Não há prestação. Então, o inadimplemento relativo é a mora. O absoluto é aquele em que não há a prestação. Correto? Não há a prestação. E ainda temos uma outra hipótese que eles falam violação positiva do contrato. Nós vamos falar sobre isso também. Inadimplemento. Então, o inadimplemento pode ser relativo, pode ser absoluto, ou pode ser pela violação positiva do contrato. Então, ela pode ser a mora, vamos dizer aqui, do devedor. A mora ela pode ser do devedor, como a mora pode ser também do credor. Correto? Então, nós vamos falar isso. Mora do devedor. Ela é conhecida, essa mora do devedor, ela tem alguns nomes. Eu vou escrever aqui, mora solvente, mora insolver, mora debitores e moras debente. São sinônimas essas palavras, correto? E a mora do credor, ela é a mora acipiente. Acipiente é a mora em não receber, a mora creditores e a mora credente. Então, nós temos essas figuras, né? O inadimplemento. Vamos já estruturando aí as nossas, os nossos quadros, né? Então, nós temos aqui essa figura. Então, aqui eu já vou adicionando elementos no quadro, né? Elementos no quadro. Então, eu já vou aqui adicionando elementos no quadro. Então, vamos aí já novos elementos no quadro. Voltamos aqui para nossas perguntas, já mandei para os senhores. Então, senhores, eu vou fazer o seguinte, como eu vou abrir as perguntas aqui para que os senhores tenham um quadro em mãos, tá? Aí aviso, não vou abrir as perguntas. Vocês estão com o arquivo aí ou você prefere? É melhor compartilhar, né? Aí o Renato. Tá. Então, o devedor, ele responde pelos prejuízos, né, resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houvesse responsabilizado. Como se verifica o caso fortuito ou de força maior? Renato? Verifica-se no caso necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É aquele fato que ele é imprescindível para se caracterizar o caso fortuito ou a força maior, e fato este cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, é aquele fato cujos efeitos. Então, agora nós vamos tratar aqui do inadimplemento relativo da mora. Então, esse primeiro capítulo das disposições gerais, nós dizemos o seguinte, se nós temos uma obrigação, a obrigação ela consiste numa prestação, em um objeto, que é uma prestação. Essa prestação ela pode ser tanto positiva, um dar ou fazer, quanto ela pode ser negativa, um não fazer. Não havendo o cumprimento, ou melhor, havendo o inadimplemento dessa obrigação, vamos ter aqui algumas consequências. Ele fala no artigo 389 as consequências que advirão ao devedor: perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Se for aquela negativa de não fazer, quando há o inadimplemento? Quando aquele devedor faça aquilo que ele não deveria fazer. Ele é inadimplente desde o dia que executou o ato que deveria abster. Então, quais os bens respondem? Todos os bens responderão. Nos contratos benéficos, por dolo a quem prejudica, né? Aquele a quem não aproveita, que é o comodante, e por culpa o comodatário. E os onerosos, aqueles contratos em que ambos se beneficiam. Esses contratos, como a compra e venda, por exemplo, por culpa cada um deles, salvo exceções. Então é isso. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes, portanto, de caso fortuito ou força maior. Então agora vamos tratar do inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo é a mora, é o atraso. Olha só, se os senhores observarem, o artigo 389, ele não falou mora, porque a mora, ela não se confunde com efeitos advindos. A mora é o próprio inadimplemento. Às vezes, a gente pensa, não sei os senhores, mas a gente acha que mora é efeito. Na verdade, mora é modalidade de inadimplemento, correto? Mora é atraso. Então, a mora, se os senhores observarem, ela poderá vir a ensejar perdas e danos, juros, atualização monetária, honorários advocatícios. Então, ele pode inadimplir de alguma forma, atrasando ou não fazendo, correto? Não fazendo ou fazendo quando for negativo. Então, vamos lá para a mora. Vamos para a mora. Como se considera em mora o devedor? O devedor que não efetuar o pagamento. O devedor que não efetua o pagamento. E o credor, João? Que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Exato. Então, olha só, o devedor, ele fica em mora nessa primeira parte, não efetua pagamento. Coloca aqui, não efetua pagamento. Quando ele não efetua, o devedor fica em mora. Artigo 394. Então, os senhores vão preencher no quadro. E quando o credor não está em mora? Quando não quer receber no tempo, lugar e na forma. Quando não quer receber, né? Quando não recebe. Quando não quiser recebê-la, não quer receber no tempo, lugar e modo definido por lei ou pela convenção. Esse aqui é o 394. A mora pode ser tanto do devedor quanto do credor. O inadimplemento, né? A gente sempre pensa, o inadimplemento é do devedor. Isso é falso. O inadimplemento é do devedor ou do credor. Do devedor, quando não efetua o pagamento. E do credor, quando ele não recebe no tempo, quando ele não recebe no lugar, e quando ele não recebe da forma, do modo, do meio previsto, né, tanto em lei quanto convencionado. Então, vamos lá. Por que responde o devedor a que sua mora der causa? Por que responde o devedor? Se os senhores observarem, esse artigo 395, ele é uma reprodução quase literal, mas idêntica. Nós podemos dizer idêntica. Por que responde o devedor? Nós falamos perdas e danos. Não tem perda de danos, né? Responde, Renato, por favor. O devedor responde o devedor pelos prejuízos que a sua demora, né? O seu atraso, sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais, regularmente estabelecidos e honorários de advogado. A única coisa com relação ao 389 que faltou foi o perdas e danos, né? Porque aí, qual a diferença? Porque não cumprir a obrigação, né? Pois o 389 no 395, eu vou fazer aqui esse quadro. O 389, ele falava perdas e danos.
Depois ele falava juros, atualização monetária e honorários de advocatícios. O que o 395 ele diz? Deixa eu stop share aqui. O 395, por sua vez, ele não fala perdas e danos, ele fala prejuízos. Mas depois ele fala juros. 395 fala juros. 394, né? Na verdade. 394. 394. Fala juros? Fala. Não, é 395 mesmo. Juros. 395. É 395. Né? Ele fala juros? Fala juros. Ele fala atualização monetária? Ele fala atualização monetária. E Professor, de advogados, ele fala. no parágrafo único do 395 ele fala em perdas e danos. Aí é um passo à frente, né, no caso. Eu acho que a gente pode, nesse caso, utilizar como sinônimos. Utilizar como sinônimos, sim. Podemos utilizar como sinônimos. Então, vamos continuar aqui com as nossas tabelas. Né? Vamos continuando aí. O que acarreta o inadimplemento? Quando ele for inadimplemento eu estou falando de quem? Inadimplemento de quem? Do devedor. Do devedor. Inadimplemento do devedor. Inadimplemento do devedor, né? Em ambos os casos. Inadimplemento do devedor. Inadimplemento do devedor. Continuamos aqui. Vamos lá. Inadimplemento do devedor. Se a prestação devida à mora se tornar-se inútil ao credor, o que ele poderá fazer? Sou eu agora, né? João, você. Tá. Enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Então é isso. Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, ele ainda pode enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Quando o devedor não incorre em mora. Não havendo fato ou omissão imputável a ele, ao devedor. Exato, ele não incorre em mora. O que constitui o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo? Constitui de pleno direito em mora o devedor. Exato, constitui de pleno direito em mora o devedor. Se ela for uma obrigação a termo, e se ela for também líquida, sabe-se exatamente o valor e certa, né? Dias interpellati. Vocês já ouviram essa expressão? Essa expressão é a expressão que o dia interpela o devedor, né? Constitui de pleno direito. Você se lembra que eu falei para os senhores utilizarem aquela palavra automaticamente? Então, se ela é uma obrigação positiva e líquida e tem um termo certo, o dia tal, então naquele dia vencido, no dia seguinte, constitui-se de pleno direito e mora o devedor. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito e mora o devedor. A expressão, eu vou escrevê-la aqui, que é o dias... Pessoal, só um minutinho. Eu vou ter que... Só um minutinho. Eu vou ter que desligar esse telefone. Só um minutinho. A expressão dias interpellati.
Efeitos do inadimplemento absoluto. Efeitos da mora, né? Então, nós já vimos aqui os efeitos da mora no artigo 395. Efeitos da mora. Não vou achar essa expressão agora, mas não tem problema. O nome dessa expressão, do 397, é o dies interpellati pro homine. É que eu quero escrevê-la, obviamente, né? Os senhores não vão me pedir que escrevam essa palavra, essa expressão, esse brocado latino. Eu tenho que colar esse brocado latino. Mas, enfim, tudo bem. Só isso. Dies interpellati pro homine. É isso que nós temos que saber. Vamos continuando aqui. O compartilhar. Continuamos com as nossas perguntas. E se ela não for líquida, tiver termo, e ela não for uma obrigação positiva, né, que é a obrigação de dar, ela tem que ser positiva, líquida e ter o termo certo. Como se constitui em mora e não havendo termo? João? Mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Interpelação judicial ou extrajudicial. Quando se considera o devedor em mora nas obrigações provenientes de ato ilícito, Renato? Desde que o praticou. O que o devedor em mora responde? Pela impossibilidade da prestação. Pela impossibilidade. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Então, esse é um problema, porque se ele não entregou, ele estava em mora, correto? Ainda que caso fortuito ou força maior. O 393 é uma regra geral, que apresenta como exceção o 399. Então, quando o devedor ele não entrega, ainda que a coisa se perca com ele, por caso fortuito ou de força maior, ele vai responder por essa perda. Para que o devedor em mora não responda, o que ele deve provar, Renato? Ele deve provar isenção. Ele deve provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Exato, ele tem que provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. João, o que acarreta a mora do credor relativamente ao devedor isento de dolo? Responsabilidade pela conservação da coisa. Então, a mora do credor, ele subtrai o devedor, isento de dolo, claro, a responsabilidade pela conservação da coisa. O que a mora do credor obriga o credor relativamente às despesas de conservação da coisa? Obriga a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Obriga a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Perfeito. O que a mora do credor sujeita o credor relativamente à estimação da coisa? A recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor. Exato, a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor. E como se purga a mora? Por parte do devedor, oferecendo ele a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Agora, por parte do credor, oferecendo, né, ele a receber o pagamento e sujeitando seus efeitos da mora até a mesma data. Exato. Então, como se purga a mora quando a mora é do devedor? Nós falamos que a mora pode ser tanto do devedor, quanto a mora pode ser do credor. A mora do devedor é quando não se efetua o pagamento. 394. O que vincula o 394? O 401, inciso 1. Então, 394, os senhores terão em mente o 401. Por quê? Não efetuou o pagamento, mas aí vai ter a purga. Como é a purga? Oferecendo o devedor a prestação, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Ok.
E do credor, 394. Quando temos a mora cipiente, a mora creditores, a mora credente? Quando ele não recebe no tempo, no lugar ou modo convencionados ou definidos em lei. E como se purga essa mora deste credor? Bem, aí a segunda parte do 394, vincular-se-á ao 401, inciso 2. 394, vincular-se-á ao 401, inciso 2. 401, inciso 2. Enquanto o 394, primeira parte, vincular-se-á ao 401, inciso 1. Como? Ele vai oferecer oferecendo-se este a receber, ele vai se oferecer para receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data, né? Então agora, vamos falar aí agora dos efeitos. O primeiro deles são as perdas e danos, né? Antes de passarmos para perdas e danos, vamos só voltar aqui nos efeitos da mora. Então, a mora, como nós vimos, é um inadimplemento relativo. Ela pode ser tanto do devedor, pode ser do credor, e ela será do devedor nas hipóteses do 394, primeira parte, e ela será do credor nas hipóteses do 394, segunda parte. A solução apresentada pela lei para a hipótese do 394, primeira parte, está esculpida no artigo 401, inciso 1. Já a solução para 394, segunda parte, encontra-se esculpida no 401, inciso 2. Então, nós temos estas soluções apresentadas e o nome dessas soluções é a purga da mora. Então, o inadimplemento relativo é o atraso, correto? Então, o inadimplemento. Os efeitos da mora, caso haja a mora pelo devedor, ele vai ter que arcar com efeitos legais, que já estão previstos aqui no 395, que, de certa forma, reproduz as especificações do 389. Então, ok. Estes são os efeitos da mora. Da mora do devedor, né? Esses são os efeitos da mora do devedor. Mora do devedor. Então, aqui é importante que nós tenhamos a mora do devedor. Né? Mora do devedor. Mora do devedor. Mora do devedor. Já os efeitos da mora do credor estão previstos aqui no artigo 400. Né? A mora do credor, ela vai ter alguns efeitos. Então, quais são os efeitos da mora do credor? A mora do devedor estão previstos no 389, já a mora do credor, eu vou colocar aqui 389, 395, e a mora do credor, por sua vez, estão previstos aqui no artigo 400. Então, a gente vai preenchendo aí as nossas lacunas, né? Afasta a responsabilidade do devedor pela conservação da coisa, impõe ao credor a obrigação de indenizar o devedor pela conservação e sujeita o credor a receber a coisa pela estimação mais favorável, né? Por exemplo, a professora Mônica diz esse exemplo aqui. A deve a B um determinado animal que no contrato foi avaliado em 2000. Porém, houve a recusa do credor, né, em receber esse animal, que só veio a ser entregue 2 meses depois, após a data prevista no contrato. Ocorre que o animal havia sofrido uma forte valorização no mercado, que fez com que o seu valor aumentasse em 80 mil. Então, ele sujeita o credor a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor. O animal que era para ter sido entregue por 2.000, agora vale 2.800. O credor pode exigir 800 do devedor? Não, não pode. É isso que ele está fazendo, correto? Vai ser pela forma mais, pela
ele usa a expressão pela estimação mais favorável ao devedor. Quanto que o animal valia? 2.000. E ele não pôde ser entregue, por quê? Porque houve uma mora do credor. E agora, por quanto deverá ser vale o animal? 2.800. Vai ser pago 2.800? Não vai ser o devedor. Né? Vai pagar a diferença? Não. O animal vai ser entregue e vai ser entregue pelo valor de 2.000, correto? Então, agora, antes de nós passarmos, nós temos ainda um outro quadro. Achei a expressão. Então, eu vou tirar uma foto, vou apagar aqui, nós já sabemos. Vou apagar o quadro. Eu vou apagar o quadro. Aqui. Eu vou apagar o quadro. Vou apagar o quadro. Ok. Já recebi. Então, vamos lá. Eu vou apagar o quadro. Continuamos, já estamos avançando. Então, nós já sabemos os efeitos, já sabemos como pode estar o inadimplemento. Então, tudo bem. Estamos organizando aí a temática. Eu vou apagar aqui, porque eu quero fazer um outro quadro. Então, já vimos como nós vamos estudar esse tema, né? A mora, ela pode ser do devedor. E se ela for do devedor, ela pode ser de duas espécies. O nome disso é a mora ex-ré. Pessoal, isso aqui é muito importante, esses quadros, uma eventual prova discursiva. Deixa eu voltar aqui. Então, eu sei que aqui o nosso curso é de perguntas e respostas, mas a gente pode enriquecer e eu acredito que a gente deve enriquecer sim. Vamos aqui, mora ex-ré, mora que tem cabimento nas obrigações com prazo determinado. Então, aqui nós temos a mora nas obrigações com prazo determinado. Então, nós temos obrigações, prazo determinado. Então, essa é a mora ex-ré, é a obrigação. Mas não só isso. O prazo determinado, ela deve ser positiva e líquida. Mais positiva, nós sabemos o que é o dar e o fazer, mais líquida. Certa quanto a existência e determinado quanto o valor, né? Líquida. Certa existência, determinado valor. Ok. Então, essa é a mora ex-ré. Essa mora ex-ré é aquela que nós aplicamos aquela expressão. Essa mora ex-ré é o que se prevê no 397. Eu vou tentar escrever essa expressão aqui. Dies interpellati com 2 L's. Dies interpellati. Dies interpellati pro homine. Pro homine. Aí eu vou colocar pro homine. Ok. Então, no 397, nós vamos ter uma espécie de mora do devedor. Qual o nome dessa mora? Mora ex-ré. Para que haja essa mora ex-ré, deve haver essa obrigação vencida no termo, e ela não basta ter esse vencimento no termo certo, mas ela também tem que ser positiva e também tem que ser líquida. São 4 elementos, né? Eu vou colocar aqui A, B e C, né? Estes 4 elementos conjugados, eles vão ser
né? Eles vão ser identificados como mora ex ré. Mora ex ré. Então é isso. Automaticamente, 397, o inadimplemento de positiva e líquida no termo, então positiva, dar e fazer, líquida, certa consistência no termo, nós temos a aplicação desse brocardo. O dia interpela. E a mora que se distingue da ex-ré é a mora, que não é ex-ré, ela é ex-persona. Essa mora ex-persona, ela tem uma característica, o prazo dela é indeterminado. Se o prazo é indeterminado, como se constitui a mora? A mora vai se constituir com a interpelação. A mora se constitui com a interpelação. Com a interpelação do devedor. E essa mora ex persona é a que está prevista no 397, parágrafo único. 397, parágrafo único. 397, parágrafo único. O que é imprescindível? Essa é a interpelação. Interpelação judicial, interpelação do devedor, judicial, extrajudicial. Extrajudicial. Ok, então nós temos isso. Nós temos a mora ex ré, nós temos a mora ex persona. Nós temos aqui o inadimplemento, correto? E nós temos esse inadimplemento que pode ser relativo. Com a mora, tanto do devedor quanto do credor. A mora do devedor pode ser de duas maneiras. Uma mora em que não se necessita haver interpelação. A mora em que venceu o dia, já se considera imora o devedor. E aquela outra mora em que é imprescindível a interpelação do devedor. Então, é isso que nós temos aqui. Nós falamos sobre a mora da obrigação decorrente de ato ilícito e nós falamos sobre a purgação da mora. Se é uma mora do devedor, vai ser purgado nos termos do 401, inciso 1. Se for a mora do credor, vai ser purgado na forma do inciso 401, 2. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, purga com 401, inciso 1. Só estou organizando um pouco mais de informação. 401, inciso 1. Credor, purga. 401, inciso 2. Ótimo. Então é isso que nós temos aqui na purga. A purga da mora, ela tem um outro nome. Purga é igual a emenda. Emenda. Essas palavras são sinônimas. Sanar, que é igual a sanar a mora, correto? Como? Se for mora do devedor, ele vai apresentar a prestação, mais a importância dos prejuízos. E se for do devedor, do credor, ele oferece para receber o pagamento e sujeita-se aos efeitos, né? Ele está sujeito a estes efeitos até o recebimento, sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Por exemplo, se ela se perde a coisa, ele sofre prejuízo ainda que não tenha havido a tradição, né? Então, vamos lá. Agora, nós temos o inadimplemento absoluto, né? Quando seriam essas hipóteses de inadimplemento absoluto? Então, eu vou colocar aqui violação positiva dos deveres anexos, violação positiva do contrato. Aqui, o absoluto, eu só vou, já temos os nossos 50 minutos, vamos fazer o seguinte. Quando ocorre o absoluto, o inadimplemento absoluto, ele vai se dar em 3 situações. Vamos colocar o absoluto aqui para baixo.
O absoluto, ele ocorre em 3 situações. Qual é a primeira situação? Perda, deterioração. Total, perda ou perda, deterioração total. Segundo, perda ou deterioração da coisa, na obrigação de dar, né? Se eu tenho a perda ou obrigação de dar e restituir, né? Então, essa é a primeira hipótese. Recusa do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, né? Recusa do devedor em cumprir obrigação de fazer, não fazer. Então, é a mesma coisa, correto? O 1 e o 2 é a mesma coisa, se os senhores entendem. E a prestação se torna inútil ao credor, né? Obrigação se torna inútil. É o exemplo do vestido de noiva que é entregue depois do casamento ou do buffet, depois da festa de 15 anos. Obrigação se torna inútil. Ok. Obrigação se torna inútil. Essa segunda hipótese ela é tratada aqui no 390. Nas obrigações negativas, o devedor é inadimplente desde o dia em que executou o ato que se devia abster. 390. Né? Artigo 390. A obrigação se torna inútil, é a prevista aqui no 395, né? Porque ele fala, parágrafo único, né? 395. Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, eles podem exertar e exigir satisfação por perdas e danos. Então, essa 395 é uma outra hipótese, se você está entendendo, de 395, parágrafo único. Então, é isso. Agora, nós vamos ter alguns efeitos deste inadimplemento. E quais seriam estes efeitos do inadimplemento? Perdas e danos, efeitos. Perdas e danos, efeitos. Eu vou colocar aqui, fazer aqui um X, efeitos. Aqui eu vou puxar aqui a palavra efeitos. Quais são os efeitos? Nós já falamos sobre eles. 389, 389, 389, 389, 389, Juros de atualização monetária. E 391, a gente pode citar o 391, 391. Pessoal, quando eles falam honorários advocatícios, os senhores sabem que tem uma discussão se seriam os sucumbenciais ou se seriam os honorários convencionados, porque vocês contratam um advogado, os senhores têm obrigatoriamente que pagar aquele advogado. Isso não tem nada a ver com o ônus de sucumbência. Isso pode parecer óbvio aqui para a gente que atua aí na advocacia, ou já atuou, já tem contato, mas para quem é cliente, eles não conseguem entender isso. Não conseguem entender isso. Eu já tive não foi um problema, na verdade. Eu já tive um enfrentamento com o cliente, porque aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós temos o PROJUDE, e o PROJUDE, as partes, elas têm acesso a tudo que ocorre nos autos. E eu já tinha, eu advoguei um tempo com o direito do consumidor, com companhia aérea, banco, e eu comecei a ter um certo sucesso com essas ações, isso em Belo Horizonte. E uma vez eu recebi uma sucumbência num valor assim, bem relevante a sucumbência, um valor assim muito bom. E a parte
o enfrentamento se deu nisso. Porque, para ela, o ônus de sucumbência era devido a ela. Correto? O ônus de sucumbência. E não é. O ônus de sucumbência é um ônus que é devido para o advogado da parte vencedora. Não é o ônus, a sucumbência não é devida para a parte. Não obstante, ainda assim o advogado, ele contrata os advogados os honorários com a parte que não tem nada a ver com o ônus, o que for lhe atribuído na sucumbência da parte adversa. Correto? Aí, qual é o entendimento? Alguns acreditam que esse ônus é o convencionado, outros seria o ônus de sucumbência, né? Então, Professor, pois não. quando não se convenciona esses honorários, Mas como? A pessoa vai contratar o advogado e não vai convencionar o honorário? pode acontecer, não? Eu não sei, eu nunca tive essa experiência como Não, mas advogado. aí eu acho que aí já bem, aí eu estou entendendo o que você está falando, mas a pessoa, para contratar um advogado, ela precisa de pelo menos um mandato, correto? Um instrumento de mandato. Se não se tem um valor definido aí nesse mandato, né? Claro, é que vai ter um contrato, e esse contrato, entre as partes, ele vai ensejar a um outro contrato, que é o contrato de mandato. Então, são dois contratos. Nós temos um contrato de prestação de serviços advocatícios e nós temos também o mandato. O mandato ele é imprescindível, não tem como a parte atuar, a não ser em casos urgentes, tudo bem. A parte não, o advogado atuar. Mas se não for definido o valor por haver uma falha, aí nós teríamos um problema, né? Uma solução talvez seria aí uma tabela da OAB, mas geralmente os valores da tabela da OAB eles não são seguidos, infelizmente. Então isso aí seria um argumento forte para uma parte, né? Porque aqui em Minas os emolumentos não, os valores devidos, né, aos advogados na tabela são bons, os valores são bons. Entretanto, infelizmente, por falta de unidade na classe, os advogados, isso deve ser um problema do Paraná também, eles se sujeitam a valores vis. Aí eles ainda falam, eles aviltam a profissão, né, João? A gente vê aí casos de audiências aí pagando R$ 50, não é isso? Isso ocorre aí também no Paraná. É isso que desanima a gente de advogar hoje em dia, né? Porque Exato. Deixa eu só dar uma lida aqui sobre essa questão dos honorários. Os honorários de advogado, que se refere a este artigo, o STJ entende que se trata dos convencionais ou contratuais. Mas a professora Mônica, ela acredita que são os de sucumbência, né? STJ, contratuais. Os senhores estão entendendo o que eu estou a dizer? Tudo bem? Então, vencemos essa parte. Nós vamos para o inadimplemento absoluto. Agora, os efeitos nós vamos agora para o próximo capítulo, que é o capítulo 3, das perdas e danos, e depois dos juros legais. Então, eu vou tirar uma foto aqui, e vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Vamos lá. PDF, WhatsApp. Eu preciso agora. Modo avião. Eu vou parar aqui. Concluir. Vamos fazer o seguinte. Os senhores
Deixa eu parar aqui a gravação, porque nós vamos ter intervalo. Ó, então nós estamos aqui com o nosso quadro. Eu já mandei para o senhor, já lhes enviei. Vamos lá. Onde está o WhatsApp? Esse é o último quadro. Inadimplemento, perfeito. Já temos o nosso quadro aí do inadimplemento. Agora, vamos lá. Vamos agora para as perdas e danos, né? Perdas e danos. Prejuízo. Perdas e danos. Perdas e danos, né? As perdas e danos. Aqui, a única coisa que nós temos de ter em mente, que nós temos aqueles, os danos emergentes. Eu tinha uma professora de processo, eu gosto muito dela. Ela ensinava o menino a ser emergente, aquilo que emerge, o que sai do seu bolso, emergente. Então, aquilo que você despendeu, de fato, despendeu, né? E o dano e os lucros cessantes, é aquilo que você deixou de oferir, né? Vamos lá para as perdas e danos, tratadas aqui no nosso artigo 402, nos nossos artigos 402 e 405, né? Danos emergentes também tem outro nome, são danos positivos. Danos positivos. Os danos emergentes são os danos positivos. Como eu falei para os senhores, é a efetiva perda patrimonial. Efetiva perda. Efetiva perda patrimonial. Efetiva perda patrimonial. Efetiva perda patrimonial. Deixa eu colocar aqui o nosso tempo. Nós vamos terminar essa aula 12h30, tá bom? Só para que os senhores se organizem aí. 12h30. Timer. Nós vamos ter de 30. Os danos lucros cessantes. Danos negativos. Os danos negativos. Os senhores estão seguindo aí onde estamos, né? Artigo 402. O que a parte deixou de obter. O que a parte deixou de obter em razão do inadimplemento. Ok. Então, perdas e danos. Danos emergentes, lucros cessantes. Vamos lá para nossas perguntas. Vamos compartilhar agora. O share. Perdas e danos. Vamos lá. João, o que abrange as perdas e danos devidas ao credor? Além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, correto? O que ele efetivamente perdeu? Qual é o nome atribuído a essa figura, João? Danos emergentes ou positivos. E o que ele razoavelmente deixou de lucrar? Lucros cessantes ou danos negativos. Perfeito, correto? Renato, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, o que se incluem nas perdas e danos? Os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. Exato. Os danos, as perdas só incluem os prejuízos efetivos, danos emergentes, né? E os lucros cessantes. É porque é o seguinte, o que se busca, né, é afastar a reparação de dano hipotético, eventual, remoto, né?
somente o que é efetivo, né? E os lucros cessantes, né? Nós vamos entrar naquela discussão dano de responsabilidade, que aquilo é sobre o dano por ricochete, aquelas situações a gente estuda na responsabilidade, né? Perda de uma chance, etc. Como serão pagas as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro? João. Serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas, honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Uhum. Então, se inclui o artigo 403. O artigo 403, ele vem então dizendo, ele afasta o dano hipotético eventual remoto. Afasta o dano hipotético, correto? O 404, por sua vez, ele fala sobre a respeito nas obrigações de pagamento em dinheiro. Obrigações de pagamento de dinheiro. Como funcionam as perdas e danos nessas obrigações? Elas terão correção monetária, perdas e danos, elas terão correção monetária, e abrangem ainda correção monetária, abrangem juros. O que ela ainda abrange? Esses juros, as custas, vai haver correção, juros, custas, honorários de advogados, honorários advocatícios e pena convencional. Então, nós temos esses 4. Ficou como 4, mas na verdade melhor seriam 5 elementos, né? Cada um deles nas obrigações em dinheiro. Então, nós temos correção monetária, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro, correto? Serão pagas com atualização monetária e índices oficiais. Juros. A correção monetária, abrangendo essa correção monetária, atualização monetária, uma atualização abrangendo juros, custas, juros. Eu não acho que a atualização monetária seria um gênero, compreendendo as espécies. Juros, custas, honorários, não. Atualização. Eu acho que sim, acho que a atualização monetária está sendo utilizada não como sinônimo de correção monetária. A atualização monetária, mas fica a critério. Eu acho melhor então dizermos, ele não fala correção monetária, ele fala atualização, mas que de fato é uma correção monetária. Então vamos colocar como situações. Então, atualização monetária, juros, custas, honorários de advogado e pena convencional, correto? Então vamos ter em mente essas 5 figuras aí. Vamos adiante. PDF. Compartilhar com os senhores, WhatsApp. Ok. Receberam? Não. Daqui a pouco já vamos ter. Já receberam. Então, é isso. Então, ok. Agora, vamos para... Continuando aqui as perdas e danos, artigo 404.
Nós temos essas hipóteses. Provando-se que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, o que pode o juiz conceder ao credor? A indenização suplementar. Indenização. A partir de quando contam-se os juros de mora? Desde a data da citação. Então é isso. Então é muito fácil essa parte das perdas e danos, né? Muito tranquilo. Ela pode ter duas espécies, ela pode ser de duas espécies, né? Nós temos o artigo 402, e aí nós temos outras disposições, afastando o dano hipotético, como ocorre o pagamento das obrigações de pagamento em dinheiro, quando os juros da mora pelo atraso, e também não havendo pena convencional, pode haver indenização suplementar, e sempre se contam os juros da mora da citação inicial. Agora vamos passar para os juros legais, tratados no artigo 406 e 407. Se vocês observarem, nós estamos seguindo o 389, né, na adimplemento das obrigações. Então, não havendo o adimplemento, que pode ser um adimplemento relativo, mora, ou pode ser um adimplemento absoluto, caberá quatro consequências, né? Caberá quatro consequências: perdas e danos, juros e atualização monetária, honorários de advogado. Então, nós falamos das perdas e danos, agora nós estamos aqui nos juros legais, né? A classificação dos juros, né? Nós, antes de falarmos sobre a classificação sobre os juros legais, nós temos que tratar da classificação dos juros. Então, vamos aqui. Classificação dos juros, né? Os juros, eles podem ser classificados em função de alguns critérios, em razão de alguns critérios, né? Um critério, juros, vamos colocar aqui, classificação, juros, classificação. Primeiro critério é quanto à finalidade ou destinação. Quanto à finalidade ou destinação. Como assim? Aí os juros eles podem ser de duas maneiras. Eles podem ser compensatórios, remuneratórios, juros, classificação, juros compensatórios, remuneratórios, né? O exemplo clássico, finalidade, recompensar o uso do capital. Eu vou falar essa expressão, o exemplo são os juros, essa expressão aqui, não sei se vocês já ouviram, veneratícios, vocês sabem o que é isso? É os juros pela utilização do capital alheio. Juros veneratícios. Juros veneratícios. O que é essa expressão? Juros veneratícios. Juros veneratícios. Pela utilização do capital alheio. Pela utilização do capital alheio. E os moratórios tem a ver com mora, né? Moratórios tem a ver com mora. Eles têm uma outra finalidade que não é a de recompensar, né? De recompensar. Esse compensatório ele tem a finalidade de recompensa. Esses aqui têm uma outra finalidade que é a finalidade indenizatória. Esse é devido pela mora, correto? Devido pela mora, no descumprimento, né? Descumprimento, né?
ele está estampado no artigo 407, por exemplo. Independe de alegação de qualquer prejuízo. Fixação da taxa. Eu quero falar uma coisa que eu assisti, eu vou fazer rápido, juro, é 2 minutos, uma coisa só que eu vou até parar de gravar que eu quero falar para o senhor. E os juros são altíssimos aqui, né? Vamos adiante. Então, nós temos então esses juros, que eles podem ser moratórios, porque eles são devidos pela mora, pelo descumprimento, ou então eles podem ser compensatórios. Mas eles ainda podem ser classificados quanto à fixação da taxa. Quanto à fixação da taxa. E aí eles podem ser ou juros legais, né, quando a taxa é fixada por lei, ou convencionais, né, pelo acordo entre as partes, convencionais. O que ainda nós temos quanto à incidência? Isso é importante, porque os senhores vão ter uma expressão daqui a pouco, os senhores vão saber que essa expressão é importante. Quanto à incidência. Qual incidência? Nós temos o simples, que os juros eles incidem apenas sobre o capital, ou então os compostos, capitalização, compostos, eu vou colocar capitalização, que são juros sobre juros. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Vou tirar uma foto para os senhores. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. João, segundo qual taxa os juros moratórios, que são devidos pela mora, são indenizatórios, quando não forem convencionados, por quê, pessoal? O fato deles ser juros moratórios, essas classificações, elas se sobrepõem. Eu posso ter juros moratórios convencionados, juros moratórios legais, né? Então, esses juros moratórios pelo atraso, eles não foram convencionados, ou foram, mas sem uma taxa estipulada. Qual seria a taxa destes juros? Qual seria a taxa desses juros? Segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ok, então são isso. Quais seriam? São a taxa que está em vigor para a mora aplicável na hipótese de haver mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, à União, né, de impostos. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, Renato? Sim, obrigado. Exatamente. Se contarão? Ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor, sim, ainda que não há os juros da mora. Então, com certeza. A quais dívidas se contarão os juros de mora? As dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza. As prestações de outra natureza. Relativamente às dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, a partir de quando se contarão os juros de mora, Renato? Uma vez que ele esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Então, se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Então, deixa eu me ver aqui, já copiei, já tirei foto desse quadro. Vou fazer um outro quadro, então. Então, os juros compensatórios, é importante nós termos em mente essas classificações, né? Vamos lá?
Vamos tratar aqui só... Ele falou dos juros legais, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, os juros. Se forem os juros legais, não é essa hipótese, os juros, eles podem ser moratórios, se não forem convencionados, são juros legais, correto? São juros legais. O 406. Então, nós temos os moratórios e moratórios legais. Então, aqui temos o 406. O que o 406 diz? Serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor. Então, segundo a taxa que estiver em vigor. Segundo taxa em vigor para mora, pagamento, impostos, fazenda da União. Mas qual seria esse valor? Há duas correntes. Uma corrente diz que seria a taxa Selic, uma corrente diz que seria a taxa Selic, e, portanto, essa taxa ela é variável. Outra corrente propugna a aplicação do artigo 161, parágrafo 1º do CTN. Artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que estipula, nesse caso, os juros moratórios de 1% ao mês. Então é isso. Os juros legais previstos no artigo 406. Agora, os convencionais. Os convencionais, eles teriam alguns limites? Sim, há uma discussão. Nós temos que se forem moratórios, por atraso, moratórios pelo atraso, se for, eles deverão obedecer um limite previsto na lei de usura, que é de 1% ao mês. Artigo 5º, lei de usura, que é 5%? Não, 1% ao mês. 1% ao mês. E, por incrível que pareça, o STJ já decidiu que os bancos, as instituições financeiras não se submetem a esse limite. Brincadeira, não? E se eles forem compensatórios, não aos moratórios, né? Aos compensatórios, afinal de contas, os compensatórios seriam aqueles pela utilização, seriam os federatícios. Os compensatórios que não se aplicariam às instituições financeiras. O contrato de mútuo vai se submeter ao artigo 591, se for mútuo. Se for mútuo, artigo 591, Código Civil, 1% ao mês. Mútuo tem uma disposição específica para ele. Demais situações. Mais situações. Demais situações, nós teríamos o artigo 1º da lei de usura e o artigo 406. Artigo lei de usura. Usura mais 406 do Código Civil, ou seja, 2% ao mês. Então, nós teríamos isso. Se forem juros legais, quais limites? Taxa Selic ou artigo 61 do CTN. E se forem convencionais? Aí vai depender. São moratórios? Se forem moratórios, aplicar-se-á a lei de usura, artigo 5º, 1% ao mês. São compensatórios? Aí sim, compensatórios. Bem, compensatórios, né? Se for mútuo, artigo 591. Se não for mútuo, lei de usura, artigo 1º, artigo 406. Eu só vou jogar aqui para procurar qual é essa lei de usura. Lei de usura.
É um decreto, me parece, de 73, exato. O decreto 226. Aqui, ó. O decreto 22626, essa lei de usura, na verdade, não é lei, é um decreto. Lei de usura. É isso mesmo. É o decreto 22626. Está dizendo, professor, que ele foi revogado? O quê? O artigo 1º? Não. Não, esse decreto, Não. o decreto de 25 de abril de 1991. Não, foi não. Vou compartilhar aqui para vocês, ele não está revogado esse decreto. Aqui. É vedado e será punido nos termos da lei, estipulando em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Esses são os compensatórios. Só colocando aqui, é isso mesmo, 22626, 22626, 626 de 33. Então é isso. Juros moratórios, né? Então os juros moratórios vão ser definidos pelo artigo 5º. 1% ao mês, juros moratórios e os compensatórios. Se for mútuo, artigo 591, que define 1%. E se não forem, 1% é o artigo 1º, conjugado com 406. Então, essa limitação é o que está valendo mesmo, essa classificação. Agora, Renato, eu não sei qual é a sua fonte, mas tem a súmula 596 do STF que estabelece para atividades bancárias. Ela fala o seguinte: as disposições do decreto não se aplicam a essas taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro. Portanto, ainda temos a súmula 283 do STJ. As empresas de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios, que são os compensatórios, não se limitam aos limites da lei de usura. Isso é um absurdo, nos termos aqui, porque, embora as instituições elas são tratadas, as instituições financeiras, as relações dessas instituições financeiras com os consumidores são relações de consumo, a elas não deve serem aplicadas essas regras. Então é isso. Mas é isso que mesmo que está valendo. Não vão se aplicar a essas instituições financeiras as outras regras. Então, voltando aqui para as nossas perguntas. Professor, que tinha sido revogado, mas aí tornou sem efeito a revogação. Se o devedor, agora vamos lá, só para nós encerrarmos aqui. Não estou conseguindo movimentar aqui porque... Peraí, só um minutinho. Travou aqui meu Excel. Então é isso. Os juros legais, nós temos essas classificações. Eles podem ser legais e convencionais. Se forem legais, nós vamos aqui aplicar as regras. Share. Vamos compartilhar. Segunda, qual taxa os juros moratórios serão fixados? Quando não forem convencionados, quando forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei. Fixado segundo taxa em vigor para a mora dos pagamentos de impostos referentes a impostos à Fazenda da União. Taxa Selic ou 1% ao mês. Ainda que se não alegue prejuízo, não depende. Ainda que se não alegue prejuízo, se houve mora, cabe juros. E a quais dívidas se contarão os juros de mora? Que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza. Então, tanto as dívidas em dinheiro como as outras prestações, o simples fato de ter havido mora já é, por lei,
devido os juros de mora, pelo atraso. E agora, a partir de quando? Se elas tiverem que ser fixadas judicialmente ou por arbitramento, aí será a partir desde uma vez que lhes esteja fixado valor pecuniário por sentença, por arbitramento ou por acordo das partes. Então, agora vamos lá para a cláusula penal. Vou tirar uma foto aqui. Cláusula penal. Vamos aqui falar sobre a cláusula penal. O que incorre com o devedor na cláusula penal que deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora? Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora. Ok. A que pode referir-se cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior? A inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Então, a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. A cláusula penal ela pode ser estipulada na contratação ou em ato posterior, só a cláusula penal. Inexecução completa ou de alguma cláusula ou simplesmente a mora, correto? Vamos continuar, depois eu faço os quadros, e caso contrário, tivermos meio de 30, eu volto, eu vou marcar com vocês um encontro antes do nosso curso à noite, e aí o João vem participar e a gente faz esses esquemas. O que ocorre quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação? Esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Então, correto? Ou se paga toda aquela... ou se promove o adimplemento da obrigação, ou se paga a cláusula penal. Aqui terá direito o credor quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada. Terá o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Qual será o valor da combinação imposta na cláusula penal? Não pode exceder o da principal. O da obrigação principal. O que fará o juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo? Ele deve reduzir a penalidade equitativamente. Tendo em vista o quê? A natureza e a finalidade do negócio. Perfeito. Sendo indivisível a obrigação, caindo em falta um deles, um dos devedores, em que incorrerão todos os devedores? Incorrerão na pena, mas esta só poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Exato. Aqui ficam reservados, o que fica reservado aos não culpados contra aquele que deu causa à aplicação da pena? Ação regressiva. Ação regressiva, perfeito. Sendo divisível a obrigação, caindo em falta um deles, em que incorrerão todos os devedores? Só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Tá. É necessário que o credor alegue prejuízo para exigir a pena convencional? Não, não é necessário. Não, para exigir a pena convencional não é necessário alegar prejuízo. E caso o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, o credor poderá exigir indenização suplementar? Não. E se puder, qual o valor e a quem compete? Se assim não pode, se não tiver sido convencionado. Mas se tiver sido convencionado, qual o valor e a quem compete? A pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Exato. E o que compete ao credor? Compete, exatamente. Agora, aqui na verdade, 417, se é das arras. Então, aqui eu tenho uma inserção aqui, porque aqui eu tenho que inserir e aqui eu tenho que colocar
esse capítulo 6º, que é o último capítulo aqui da nossa parte das arras. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrando por hoje, aqui das arras, deixa eu só colocar aqui, mas vamos voltar aqui nesses outros 2 capítulos, não tem problema não, se nós ficarmos aí um pouco, nós vamos fazer o nosso encontro, podemos fazer o nosso encontro amanhã de manhã, ou então a gente pode marcar, caso os senhores queiram, amanhã às 10 horas, o que os senhores acham? Podemos? Para mim, amanhã cedo fica bom. Fica bom? Amanhã às 9 horas, Renato? Amanhã é terça-feira, o Renato não pode. Não posso. Pode ser quarta-feira? Pode ser quarta-feira, 10 horas? Por mim, beleza. Pode ser, Renato, quarta-feira para você? Tem que ver. É que eu acho que eu marquei alguma coisa para quarta-feira. Sem problema não. A gente vai fazer um encontro rápido, só para eu passar uns quadros, que já deu o apito. Quarta-feira é 11, final, né? E das arras no final, que são bem simples. Mas a gente conversa. A gente vai. Eu acho que dá sim. Tá. Eu marquei mais cedo. Tá, de qualquer forma, João. Então, Renato, fica aí que eu preciso falar uma coisa com você rápida. É 1 minuto só, tá bom? Ô, João, então, ficamos conversados e aí a gente vai ter mais um encontro, mas hoje a aula à noite, caso você queira participar. Venha participar, vai ser muito legal. Eu vou para Curitiba agora à tarde e eu acho que eu não consigo voltar tão cedo, sabe? Mas se eu conseguir, eu apareço lá. Tá, obrigado. Obrigado, um abraço para vocês aí. Bom. Tchau, tchau. Deixa eu só conversar uma coisa com você, Renato. Renato, é o seguinte, eu estou disposto, de fato, a fazer o curso do provimento, mas eu tenho que conversar com a Lorena. Eu estou achando que vai ser só você, mas se for só você mesmo, não tem problema. Eu vou ministrar o curso a si mesmo, correto? E a Lorena... Não, mas tem que ver o custo-benefício também, né? Mas assim, não tem, se for o caso, a única coisa que a gente vai alterar vai ser o horário, porque a gente vai fazer esse curso na parte da manhã, correto? Eu já ministrei um curso, esse curso do provimento, só que a Lorena eu não consegui falar porque ela estava em viagem, mas ela falou que faria o curso. O Nilson também, ele está na prova oral, e o Celso também está na prova oral, né? Então, assim, a gente tem aí as pessoas que estão interessadas no curso, esse curso específico da prova oral. E como o edital, não vamos ter agora nenhum edital, eu acho que agora o momento mesmo ideal para nós todos, né? Seria esse curso. Então, eu acho que está ótimo e eu quero muito ministrar esse curso. Uhum. Então, você, às 19 horas, estamos juntos, né? Não, estamos, mas assim, tem certeza que tem... Não, vale. Assim, de conteúdo eu sei que vale, né? Uhum. Agora, estou falando para você, como professor, né, que tem, né, tem que ter o retorno, enfim. Aquela questão mesmo do custo-benefício. A única questão é o seguinte, o seguinte, fica difícil porque, a princípio, não, mas eu acho que eu vou ministrar assim o curso naquela forma. Quando eu estiver ministrando, sempre vem mais pessoas acompanhando, entendeu? Então, de qualquer forma, a gente começa o curso hoje. Eu tenho que conversar com o Celso e com a Lorena, mas assim, de qualquer forma, a gente vai fazer o curso sim. Eu só quero saber se eles virão. A Elisa também, ela tinha falado que faria o curso, depois ela está com algum problema, ela sumiu. Mas eu sei, eu já conheço ela. Ela tem, às vezes, problema de saúde, mas depois ela volta. Certo. Então, a gente tem que ver. Então, tá. Mas, de qualquer forma, então, a gente encontra às 19 horas e a gente já começa aí. Não, com certeza. Tá, beleza. Tá valendo então, aqueles termos, né? Daquela... aquele mesmo quadro, vai ser tudo a mesma coisa, vai ser aquela mesma programação. Se você for só você vai ter uma aula particular, nós vamos fazer os esquemas todos. Vai ser ótimo, porque vai ser muito útil para outros concursos também. Nós vamos falar sobre os provimentos aqui. A gente vai ter disposições gerais hoje e amanhã. Na quarta-feira, nós já entramos aí no RCPN, falando sobre os provimentos, registro tardio. Então, vai ser muito bom. Esse curso vai ser ótimo.
Então tá. Agora, relativamente a pagamento, você como é que você quer fazer esse pagamento? Eu passei o valor e você quer fazer o pagamento, teoricamente, teria que ser o pagamento antecipado, não sei. Não, tranquilo, pode ser, Pode sem ser? problema. Então tá, Pode. tudo bem. Então eu preciso. Então você já tem os meus dados. Hoje Só mesmo você... eu deposito. Hoje mesmo eu deposito. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Então hoje às 19 horas nós temos encontro. Eu já vou preparar a tarde toda esse material. E assim, não fica tranquilo porque se tiver só você, não tem problema. Eu não tinha nenhum outro curso programado. Nós vamos ficar com esse curso. Mas no decorrer, eu sei que sempre vai vindo mais pessoas. Então fica tranquilo quanto a isso. A gente começa hoje às 19 horas, tá bom? Renato, Beleza. então muito obrigado. E aí, até Não, às 19 eu horas, tá agradeço. bom? Até Falou, até mais. mais. Tchau. Um abraço.